A taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu estava no centro da nossa sala de estar, rodeada pelas pessoas que deveriam estar celebrando conosco. 57 rostos me encaravam, alguns com pena, outros com um divertimento mal disfarçado, outros ainda com aquele choque e medo que faz as pessoas reduzirem a velocidade em acidentes de carro. Meu marido, com quem sou casada há 10 anos, estava a quase 2 metros de mim, com o rosto contorcido numa expressão que eu nunca tinha visto antes. Puro desprezo. Seu terno caro, aquele que eu havia escolhido para ele no mês passado, caía perfeitamente em seu corpo. Seu cabelo estava penteado exatamente como ele gostava. Tudo nele gritava sucesso, poder, controle. Tudo em mim, aparentemente, gritava desgraça. Deixe-me ser bem claro para todos aqui, disse Julia, sua voz ecoando pelo silêncio repentino. A música jazz ainda tocava suavemente ao fundo, uma zombaria da celebração. Minha esposa, e uso esse termo com muita liberdade agora, não tem sido nada além de uma fonte de constrangimento para mim nos últimos 3 anos. A sala parecia estar girando. Ou talvez fosse o que estivesse girando. Meus pulmões pareciam não conseguir puxar ar suficiente. As paredes da nossa cobertura, aquela que eu decorei, aquela que transformei em um lar, estavam se fechando sobre nós. Julian, por favor, sussurrei, mas ele me interrompeu com uma risada estridente que fez vários convidados estremecerem. Por favor, o quê, Nathalie? Por favor, pare de dizer a verdade. Ele se virou para os nossos convidados, agindo como um ator no palco. Vocês sabem o que ela fez? Sabem por que eu realmente convoquei todos vocês aqui esta noite? Não era assim que as festas de aniversário deveriam ser. Aliás, nada deveria ser assim. Minha irmã Emma me chamou a atenção do outro lado da sala. Seu rosto estava pálido, a mão pressionada contra a boca. Ela começou a caminhar em minha direção, mas o marido a conteve. Todos queriam ajudar, mas ninguém queria ser atingido pela explosão da bomba que Julia estava prestes a lançar. Eu chamei vocês aqui para testemunharem o fim do meu maior erro, continuou Julia. Ele pegou o celular, tocou na tela e, de repente, nossa televisão, aquela monstruosidade de 75 polegadas que ele insistia que precisávamos, ganhou vida. O que apareceu naquela tela fez meu sangue gelar. Era uma gravação. Gravação de câmera de segurança, mas não daquilo que eu temia. Não de algum caso extraconjugal que eu nunca tive. Nenhum crime que eu nunca cometi. Não, isso era pior. Muito pior. Eram imagens minhas em minha própria casa durante meus momentos mais íntimos e vulneráveis. É com isto, disse Julia, com a voz carregada de veneno, que tenho vivido. As imagens me mostravam no nosso quarto, 3 meses atrás, durante um dos meus piores episódios. A câmera, escondida em algum lugar que eu desconhecia, me flagrou soluçando no chão, balançando para frente e para trás, tendo uma crise de pânico que durou 40 minutos. Meu cabelo estava despenteado, meu rosto manchado e inchado. Eu estava ofegante, agarrando meu peito. Eu parecia destruída. Eu parecia louca. E isto, ele tocou no celular novamente. Outro vídeo. Eu parado na cozinha às 2 horas da manhã, olhando para o nada. Simplesmente parado ali, congelado, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Isso foi há 5 meses, durante o pior momento da doença da minha mãe. E isso, eu dizia para mim mesma no espelho, me dando um incentivo antes de um dos eventos de trabalho do Julian. Você consegue. Você é forte. Você é suficiente. Você é suficiente. Você é suficiente. Repetidamente, como um mantra, como uma oração. Fora de contexto, desprovida de dignidade, exposta para todos verem. Eu parecia patética. A sala estava silenciosa, exceto pelo som da minha própria voz gravada se desfazendo naquela tela enorme. É com essa pessoa que eu tenho sido casado, anunciou Julia. Uma bagunça neurótica e quebrada que mal consegue se manter inteira. Vocês sabem o quão exaustivo isso é? Vocês sabem o que é ser bem-sucedido, estar no topo da sua área e chegar em casa e encontrar isso? Ele fez um gesto na minha direção como se eu fosse um móvel velho e podre que ele pretendia jogar fora. Minha melhor amiga, Kira, levantou-se do sofá. Julian, isso é uma loucura. Você não pode. Não posso o quê?
Contar a verdade sobre a minha própria esposa? Compartilhar o que eu enfrento todos os dias? Ele riu novamente, aquele som cruel e cortante. Nathalie tem se aproveitado do meu sucesso há anos. Mora no meu apartamento, gasta meu dinheiro, se apresenta como minha igual quando não passa de um peso morto. Cada palavra era uma faca, precisamente apontada, perfeitamente afiada. Eu pedi uma coisa, continuou ele, elevando a voz. Uma coisa simples. Pedi que ela fosse alguém de quem eu pudesse me orgulhar. Alguém que pudesse estar ao meu lado em eventos sem se desmanchar. Alguém que pudesse ser uma esposa adequada para um homem na minha posição. Minha garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar. As paredes definitivamente estavam se fechando. Pontos pretos dançavam nas bordas da minha visão. Em vez disso, passei por uma desgraça. A palavra pairava no ar como gás venenoso. Vergonha. Ele me chamou de vergonha na frente de 57 pessoas. Na frente dos nossos amigos, da nossa família, dos colegas dele, dos meus ex-colegas de trabalho. Ele exibiu minha dor como se fosse entretenimento. Zombou das minhas dificuldades como se fossem defeitos de caráter. No nosso 10º aniversário de casamento. Não me lembro de ter tomado a decisão de me mover. Meu corpo agiu por conta própria, me levando através da multidão de convidados silenciosos e curiosos. Caminhei até o quarto, nosso quarto, com todos os olhares fixos em minhas costas. A música jazz ainda tocava. Alguém teve a presença de espírito de desligar a televisão, pondo fim ao ciclo da minha humilhação. A porta do quarto se fechou atrás de mim com um clique suave que soou como um tiro nos meus ouvidos. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu abria o armário, mais firmes do que estiveram em meses. O tremor que me atormentara por tanto tempo simplesmente desapareceu, substituído por algo frio, nítido e preciso. Estendi a mão para a caixa na prateleira de cima. Aquela que Julia nunca olhava, sobre a qual nunca perguntava. Aquela para a qual eu vinha preparando as últimas 6 semanas. Desde que descobri a verdade sobre tudo. O presente. Meus dedos percorreram as bordas do pacote elegantemente embrulhado. Papel vermelho, fita preta. Parecia festivo, até mesmo comemorativo. Ninguém jamais imaginaria o que havia dentro. Eu esperava não ter que usá-lo. Uma pequena parte tola de mim esperava que Julian provasse que eu estava errada. Que esta noite se desenrolaria de forma diferente. Que o homem com quem me casei há 10 anos ressurgiria de alguma forma. Mas aquele homem estava morto. Ou talvez ele nunca tivesse existido. Peguei a caixa e voltei para a sala de estar. As conversas que haviam começado na minha ausência cessaram imediatamente. 57 rostos se voltaram para mim novamente. A expressão de Emma era de angústia, implorando silenciosamente para que eu simplesmente fosse embora, saísse dali, preservasse o pouco de dignidade que me restava. Mas eu havia chegado ao fim com a dignidade. A dignidade não me protegeu. A dignidade não impediu Julian de instalar câmeras escondidas em nossa casa. A dignidade não o impediu de planejar essa execução pública. Julian estava perto do carrinho de bebidas, servindo-se de um uísque. Ele nem sequer olhou para mim quando me aproximei. Era assim que eu me importava pouco para ele agora. Julian, eu disse. Minha voz era baixa, mas foi ouvida. Todos ouviram. Ele se virou, copo na mão, sobrancelha arqueada em questionamento irritado, como se eu fosse um criado interrompendo sua festa. Tenho algo para você, continuei. Um presente de aniversário. Sua expressão mudou de confusão para algo como um divertimento desconfiado. Sério? Agora você quer me dar um presente? Eu insisto, eu disse, estendendo a caixa. Por um instante, pensei que ele pudesse recusar, que pudesse jogar meu presente na minha cara da mesma forma que jogou minha vulnerabilidade, minha dor, minha confiança. Mas o ego de Julian não lhe permitia recusar um presente na frente de outras pessoas. Ele precisava manter a aparência de ser gentil, magnânimo, a pessoa mais compassiva. Ele pousou o uísque e pegou a caixa das minhas mãos. Nossos olhares se encontraram. Por um instante, deixei transparecer algo em minha expressão. Não raiva, não tristeza, algo mais, algo que fez seu sorriso confiante vacilar ligeiramente. Ele puxou a fita. Ela se soltou facilmente.
Eu tinha me certificado disso. Em seguida, veio o papel vermelho, rasgando-se com um sussurro suave que pareceu incrivelmente alto no silêncio da sala. Ele abriu a tampa. Observei seu rosto, observei o exato momento em que seu cérebro processou o que ele estava vendo. Observei a cor sumir de suas bochechas. Observei seus olhos se arregalarem, cada vez mais. Observei sua boca se abrir em uma expressão de puro horror. A caixa caiu de suas mãos e bateu com força no chão de madeira. Julian ficou paralisado, cada músculo tenso, o rosto uma máscara de terror. Suas mãos tremiam. Tremiam mesmo, como as minhas costumavam tremer. Sua respiração estava rápida e superficial. O quê? Ele tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro entrecortado. O que é isso? Eu sorri. A sensação no meu rosto era estranha, como se eu estivesse usando a expressão de outra pessoa. Feliz aniversário, querida. A sala irrompeu em murmúrios confusos. Os convidados esticaram o pescoço, tentando ver o que havia na caixa que caíra no chão, mas, de onde estavam, o conteúdo não era visível. Só Julian e eu podíamos ver. Só nós sabíamos. Emma abriu caminho pela multidão, o rosto tomado por uma expressão de profunda preocupação. O que está acontecendo? O que você... Mas eu já estava me dirigindo para a porta, deixando Julian parado ali, congelado, o rosto sem cor, sua compostura perfeita despedaçada em milhões de pedaços. Ao alcançar a maçaneta, olhei para trás uma última vez. Os olhos de Julian encontraram os meus do outro lado da sala. Neles, vi o início da compreensão. Os primeiros e terríveis vislumbres de entendimento sobre o que estava prestes a acontecer com sua vida perfeita, sua imagem perfeita, seu controle perfeito. Ele também viu algo nos meus olhos. Algo que o fez dar um passo hesitante para trás, estendendo a mão para se apoiar na parede. Medo, Nathalie, disse ele, e sua voz estava diferente agora. Não era de desprezo, nem cruel, apenas de medo. Nathalie, espere. Podemos conversar sobre isso. Sobre o que você estiver pensando. Abri a porta e saí do apartamento, deixando para trás 57 testemunhas e um homem aterrorizado. Atrás de mim, ouvi a voz de Julian se elevando em pânico. Nathalie, Nathalie. A porta se fechou com um clique suave final, e foi aí que meu verdadeiro presente de aniversário começou. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite! O problema da traição é que ela nunca acontece quando você está preparado. Ela acontece em dias comuns, em momentos comuns, quando você está desprevenido e só quer sobreviver. Era uma tarde de terça-feira no final de setembro quando minha vida se dividiu em antes e depois. Eu estava sentada no consultório do Dr. Reeves, meu terapeuta há 8 meses, fazendo o árduo trabalho de tentar me recompor. Os ataques de pânico estavam piorando. A ansiedade que fazia minhas mãos tremerem e meu peito apertar havia se tornado minha companheira constante. A morte da minha mãe, 6 meses antes, havia quebrado algo fundamental em mim, e eu estava tentando desesperadamente consertar isso. Você está progredindo de verdade, Nathalie, disse a doutora Reeves naquele dia, com seus olhos bondosos brilhando com genuína ternura. Eu sei que nem sempre parece, mas você está. Eu queria acreditar nela. Meu Deus, como eu queria acreditar nela. Após a sessão, sentei-me no meu carro, no estacionamento, praticando os exercícios de respiração que ela me ensinou. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 4. Expire pela boca contando até 4. Repita. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Julian. Trabalhando até tarde de novo. Não me espere acordada. Era a 3ª vez naquela semana, a 7ª naquele mês. Depois disso, parei de contar, mas alguma parte do meu cérebro continuava registrando, como se estivesse coletando provas de um crime que eu não queria acreditar que estivesse acontecendo. Eu tinha dirigido até nossa cobertura vazia, preparado um jantar que mal toquei e tentado não pensar em como era solitário celebrar pequenas vitórias, como terminar uma sessão de terapia sem chorar, sem ninguém com quem compartilhá-las.
Naquela noite, não consegui dormir. A insônia havia se tornado mais uma companheira indesejada, ao lado da ansiedade e do luto. Às 2 horas da manhã, desisti e fui ao escritório de Julia em casa para procurar um livro. Ele tinha uma coleção de primeiras edições que eu às vezes folheava quando não conseguia acalmar a mente. O laptop dele estava aberto sobre a mesa. A tela estava escura, mas quando eu esbarrei acidentalmente no mouse, ela acendeu. Meus olhos se fixaram no e-mail no topo da caixa de entrada dele antes que eu pudesse impedi-los. O remetente era V. Sterling. O assunto dizia: esta noite foi incrível. Minha mão se moveu sozinha, clicando para abrir o e-mail. Julian, ainda sinto suas mãos em mim. 3 horas depois e minha pele ainda está ardendo. Você disse que a deixaria até o final do ano, mas estou ficando impaciente. Por quanto tempo mais terei que ser seu segredo? Ela ligou para você durante o jantar, não foi? Eu vi na sua cara quando você olhou o celular. Ela sabe o quão patética parece? O quão carente. Você merece alguém que corresponda à sua ambição, à sua determinação, não um passarinho frágil que mal consegue funcionar sem se desmoronar. Estarei no lugar de sempre na quinta noite. Não me faça esperar muito. Com carinho, Vilma. Li 3 vezes antes que as palavras realmente me fizessem entender. Mesmo assim, meu cérebro tentou rejeitar a informação para encontrar alguma outra explicação, mas não havia outra explicação. Meu marido estava tendo um caso. Minhas mãos encontraram o touchpad novamente, rolando a tela. Havia dezenas de e-mails, centenas, talvez alguns datando de meses atrás. As evidências do relacionamento deles estavam expostas em detalhes explícitos. Quartos de hotel, reservas em restaurantes, tardes roubadas enquanto eu estava em sessões de terapia tentando me recuperar. Um e-mail em particular me deu ânsia de vômito. Você tem razão, ela está piorando. O choro, a carência, os ataques de pânico. É constrangedor. Semana passada, no evento beneficente da Hotman, ela teve que ir embora mais cedo porque estava sobrecarregada. Você sabe como isso me faz parecer? Estou concorrendo a sócio e minha esposa não consegue nem ficar em uma festa sem ter um colapso. Graças a Deus eu tenho você. Graças a Deus existe alguém na minha vida que não é um completo desastre. O e-mail era do Julian, enviado 5 semanas atrás, logo após o evento beneficente da família Hotman. Evento do qual saí mais cedo porque tive um ataque de pânico no banheiro, desencadeado pela senhora Hotman perguntando como eu estava depois da minha perda. Eu pedi desculpas ao Julian durante toda a viagem de volta para casa. Ele estava frio, indiferente, irritado, mas eu pensei que ele estivesse apenas decepcionado. Pensei que, em algum lugar por trás da irritação, ele ainda se importasse. Eu fui tão estúpida. Sentei-me naquela cadeira de escritório, banhada pela luz azul da tela do laptop, e senti algo se abrir dentro do meu peito. Não era meu coração se partindo, isso era limpo demais, poético demais. Era algo caótico, como se algo podre finalmente se despedaçasse e derramasse veneno na minha corrente sanguínea. O ataque de pânico que me acometeu foi diferente dos outros. Pior, eu não conseguia respirar de jeito nenhum. Minha visão ficou cinza nas bordas e depois preta. Lembro-me de escorregar da cadeira e cair no chão. Meu corpo se contraiu enquanto eu lutava para respirar, mas o ar não vinha. Não sei quanto tempo fiquei deitada ali, no chão frio de madeira do escritório do meu marido, afogando-me na minha própria falta de ar. O tempo perdeu o sentido. Só havia o peso esmagador no meu peito e o som dos meus próprios suspiros sufocados. Por fim, os instintos de sobrevivência do meu corpo se sobrepuseram ao pânico. Meus pulmões se lembraram de como funcionar. O ar voltou em rajadas dolorosas e irregulares. Eu fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo o som da minha própria respiração diminuir gradualmente. E eu pensei nas câmeras porque, se Julian estava tendo um caso, se ele estava planejando me deixar, se ele me achava uma vergonha, por que ele simplesmente não pediu o divórcio? Por que me manter por perto? Por que continuar com a farsa? Me levantei do chão e voltei para o laptop. Dessa vez, eu não estava lendo e-mail sobre o caso. Eu estava procurando outra coisa, alguma resposta para a pergunta que começava a se formar na minha mente. Encontrei em uma pasta etiquetada como direito matrimonial.
Dentro havia documentos, dezenas deles, análise de acordo pré-nupcial, consultas com advogados de divórcio, projeções financeiras, estratégias de proteção patrimonial. E lá, enterrada em um PDF de uma troca de e-mails com seu advogado, estava a resposta. Considerando o atual acordo matrimonial, iniciar um processo de divórcio agora resultaria em uma responsabilidade financeira substancial. Sua esposa tem direito a 50% de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo sua participação na sociedade Whitmore & Associates, avaliada em aproximadamente 8,7 milhões de dólares. No entanto, se pudermos comprovar motivos para um divórcio litigioso, particularmente instabilidade mental ou incapacidade de cumprir os deveres conjugais, as cláusulas de infidelidade e incapacidade do acordo pré-nupcial se tornam aplicáveis. Isso reduziria o acordo dela ao mínimo legal. Recomendação: documente as evidências de instabilidade mental. Estabeleça um padrão de incapacidade. Com evidências suficientes, podemos argumentar por um divórcio litigioso que protegeria seus bens e sua reputação profissional. A resposta do advogado data de 14 meses atrás. 14 meses. Continuei rolando a página e encontrei a resposta de Julian: entendido. Vou começar a reunir a documentação. Não deve ser difícil. Ela já está bastante fragilizada. A doença da mãe dela deve proporcionar ampla oportunidade para a coleta de provas. A doença da minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4 há 14 meses. Ela faleceu há 6 meses, após 8 meses de um declínio brutal e agonizante. Eu era sua principal cuidadora, pois ela não tinha mais ninguém. Eu a vi definhar, segurei sua mão em meio à dor, estive presente quando ela deu seu último suspiro. Isso quase me destruiu, e Julian viu nisso uma oportunidade. A cada documento, meu horror crescia. Ele havia instalado câmeras por todo o apartamento, quarto, banheiro, cozinha, sala de estar. Estava gravando meus momentos mais íntimos há meses. Cada crise, cada ataque de pânico, cada momento de tristeza e vulnerabilidade. Ele compilou horas de filmagens no que chamou de arquivo de provas, demonstrando minha deterioração mental. Chegou até a contratar um investigador particular para me seguir, para documentar todos os lugares que eu ia e todas as pessoas com quem eu falava. Os relatórios do investigador particular davam a entender que minhas atividades normais eram sinistras. A paciente visitou o consultório da terapeuta pela 3ª vez esta semana. Possível dependência da terapia. A paciente ficou sentada sozinha em seu carro chorando por 47 minutos. Comportamento errático. A paciente vagou sem rumo pelo supermercado por mais de 1 hora. Sinais de confusão e desorientação. Ele estava construindo um caso não para o divórcio, mas para a destruição. Seu plano era se divorciar de mim alegando incapacidade mental, me pintar como instável e possivelmente perigosa, e ficar com tudo enquanto eu não receberia nada. E então ele se casaria com Vilma Sterling, sua assistente jurídica, que descobri ser 12 anos mais jovem do que eu e perfeitamente estável, e continuaria sua vida perfeita sem perder o ritmo. Sentei-me ali, rodeada pelas provas da traição sistemática do meu marido, e algo aconteceu comigo. O pânico que me acompanhava constantemente simplesmente evaporou. O tremor nas minhas mãos cessou. A minha respiração acalmou. A minha mente, que estivera obscurecida pela ansiedade e pela dor durante tanto tempo, subitamente tornou-se cristalina. Porque percebi algo importante. Julian havia cometido um erro. Ele estava tão focado em documentar minha fraqueza que nunca considerou que eu pudesse ter força. Ele estava tão confiante em minha fragilidade que nunca imaginou que eu pudesse ser perigosa. Ele me mostrou exatamente o que planejava fazer. E, ao fazer isso, me deu tempo para planejar algo meu. Passei o resto daquela noite no escritório dele, copiando arquivos para um pendrive criptografado, e-mails, documentos, registros financeiros, as imagens das câmeras, os relatórios do detetive particular, tudo. Peguei tudo. Em seguida, apaguei cuidadosamente qualquer vestígio da minha presença, deletei o histórico de navegação e me certifiquei de que tudo estava exatamente como eu havia encontrado. Quando Julian chegou em casa às 4 da manhã, impregnado com o perfume de Vilma, eu estava na cama fingindo dormir. Ele nem sequer veio ver se eu estava bem. Foi direto para o quarto de hóspedes onde vinha dormindo no último mês, alegando que minha inquietação o mantinha acordado.
Eu fiquei deitada ali no escuro, olhando fixamente para o teto, e comecei a planejar. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há meses. Levantei cedo, tomei banho, vesti roupas de verdade em vez das roupas de ficar em casa que haviam se tornado meu uniforme e preparei meu próprio café da manhã. Julian saiu do quarto de hóspedes às 7h30, já vestido para o trabalho. Ele pareceu surpreso ao me ver de pé e pronto para trabalhar. Você está acordado, disse ele, com um tom cuidadosamente neutro. Sim, respondi, espalhando geleia na torrada com as mãos firmes. Dormi bem, pela primeira vez em muito tempo. Era mentira. Eu não tinha dormido nada, mas ele não precisava saber disso. Ele se serviu de café, checou o celular, provavelmente mandando uma mensagem para Vilma. Tenho uma reunião que pode se estender até tarde hoje. Não me espere acordada. Claro, eu disse, sorrindo para ele. Espero que tudo corra bem. Ele me olhou de um jeito estranho, como se não conseguisse entender o que tinha mudado, mas estava absorto demais em si mesmo para investigar. Pegou seu café e saiu sem dizer mais nada. No instante em que a porta se fechou atrás dele, peguei meu laptop e o pendrive. Eu precisava entender exatamente com o que estava lidando. Precisava saber tudo sobre Vilma Sterling, sobre as finanças de Julian, sobre seus planos. Precisava encontrar cada ponto fraco, cada vulnerabilidade, cada segredo. Se ele quisesse declarar guerra, eu lhe daria uma. Mas, ao contrário dele, eu não subestimaria meu inimigo. Comecei com Vilma. As redes sociais facilitaram tudo. O Instagram dela era público. Uma coleção cuidadosamente selecionada de fotos inspiradoras, brunches caros, bolsas de grife, férias exóticas. Cada postagem era calculada para projetar sucesso, sofisticação e desejo. Mas tudo não passava de uma fachada. Uma pequena investigação revelou a verdade. Vilma Sterling havia se formado em uma faculdade de direito de terceira categoria com notas medianas. Ela havia reprovado no exame da ordem 2 vezes antes de finalmente ser aprovada na terceira tentativa. Trabalhou em 5 escritórios diferentes nos últimos 7 anos, nunca permanecendo em nenhum por mais de 18 meses. O histórico profissional dela mostrava um padrão. Ela começava como assistente jurídica, tinha um caso com um advogado sênior, recebia tratamento especial e promoções, e depois saía repentinamente quando o caso terminava ou era descoberto. Julian não era especial. Ele era apenas o próximo da fila. Em seguida, encontrei seus registros financeiros. Ela tinha $127 mil em dívidas de cartão de crédito. Seu apartamento em Tribeca, que ela apresentava no Instagram como prova de seu sucesso, era na verdade um subaluguel com aluguel controlado ao qual ela não tinha direito legalmente. Ela já havia sido processada 2 vezes por antigos proprietários. Ela estava desesperada, o que a tornava perigosa, mas também previsível. Passei então a analisar as finanças de Julian. O que descobri foi revelador. Meu marido, que sempre se queixava de pobreza quando eu sugeria fazer uma doação para a caridade ou ajudar minha mãe com as despesas médicas, tinha $2,3 milhões em uma conta nas Ilhas Cayman da qual eu não sabia nada. Ele vinha escondendo dinheiro de mim sistematicamente há anos. Bônus que ele nunca mencionou, acordos com clientes que ele manteve em segredo. Ele vinha se preparando para esse divórcio muito antes da doença da minha mãe lhe dar a oportunidade perfeita. Mas ele tinha sido desleixado, arrogante. Deixou rastros digitais por toda parte porque nunca imaginou que eu seria inteligente ou motivado o suficiente para procurá-los. Passei 3 dias compilando informações. Quase não dormi, quase não comi, mas pela primeira vez em meses, me senti vivo, com um propósito, lúcido. Meu telefone tocou no 3º dia. Era Emma. Oi, Nath. A voz da minha irmã era carinhosa e preocupada. Faz tempo que não tenho notícias suas. Como você está? Emma? Minha irmã mais nova, 3 anos mais nova, a bem-sucedida, a estável. Ela tinha um bom casamento, 2 filhos lindos e uma carreira que amava. Tentou me apoiar depois que minha mãe faleceu, mas havia um limite para o que ela podia fazer, já que morava a 6 horas de distância. Estou bem, eu disse, e percebi que era verdade. Na verdade, estou melhor do que estive há algum tempo. Sério? Que ótimo! Ela parecia genuinamente feliz.
O Julian finalmente está sendo mais compreensivo? Quase ri. Algo assim. Conversamos por mais alguns minutos antes de ela ter que ir. Ao desligar, pensei em como eu não podia contar a ela o que estava acontecendo. Não podia contar a ninguém. Ainda não. Isso tinha que ser feito com cuidado. Exatamente. Um passo em falso e Julian perceberia que eu sabia e aceleraria o processo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu precisava que ele se sentisse seguro, protegido, no controle. Eu precisava que ele continuasse com seu plano exatamente como o havia concebido, porque eu iria usá-lo contra ele. Eu me tornei atriz. Essa é a única maneira de descrever o que fiz nas 6 semanas seguintes. Interpretei o papel da esposa atormentada com perfeição. Eu tinha crises de pânico programadas, crises reais, porque o estresse do que eu estava fazendo era enorme. Mas eu as usei estrategicamente. Eu me certifiquei de que Julia me visse no meu pior momento. Deixei que ele gravasse tudo com suas câmeras escondidas. Eu ia à terapia 3 vezes por semana e contava tudo à doutora Rive sobre minha ansiedade, meu luto, minhas dificuldades, mas nada sobre o que eu havia descoberto. Ela era obrigada por lei a denunciar casos de abuso e eu não podia arriscar que ela interferisse. Tomei os comprimidos para dormir que meu médico receitou e coloquei os frascos em destaque no nosso armário de remédios. Eu sabia que Julia estava fotografando-os, adicionando-os ao seu dossiê de provas da minha instabilidade. Que assim seja. Enquanto isso, eu estava construindo meu próprio caso. Contratei uma investigadora particular chamada Leslie Grant. Ela era ex-agente do FBI e foi recomendada por um centro de apoio a mulheres em crise que eu havia contatado por meio de um e-mail anônimo. Ela era cara, mas eu tinha acesso a fundos que Julian desconhecia. Dinheiro que minha mãe me deixará, guardado numa conta sobre a qual ele nunca perguntara, porque jamais imaginara que eu tivesse algo de valor. Leslie era ótima. Em 2 semanas, ela documentou todos os encontros de Julian com Vilma. Cada quarto de hotel, cada jantar caro debitado em seu cartão corporativo e contabilizado como desenvolvimento de clientes. Ela também descobriu algo que eu não sabia. Julian estava cobrando dos clientes por horas que nunca havia trabalhado, passando esse tempo com Vilma. Era fraude, potencialmente motivo para a cassação da licença para advogar. Seu marido não é tão esperto quanto pensa, disse Leslie ao apresentar seu relatório. Ele deixou evidências por toda parte. Ótimo, respondi. Quero que você documente tudo. Nenhum detalhe é pequeno demais. Também contatei um advogado por conta própria. Não um advogado de divórcio, ainda não. Isso levantaria suspeitas se Julian descobrisse. Em vez disso, encontrei um advogado especializado em proteger o patrimônio de vítimas de abuso, porque era esse o meu caso. Eu havia me dado conta de que era vítima de abuso financeiro e emocional. Julian havia me isolado sistematicamente, minado minha confiança e planejado me destruir financeira e pessoalmente. A advogada, Caroline Urai, analisou as provas que eu havia reunido e soltou um assobio baixo. Este é um dos casos mais complexos de infidelidade financeira e fraude conjugal que já vi, disse ela. Ele planejou isso por mais de 1 ano. 14 meses, confirmei. E ele não faz ideia, sabe? Nenhuma. Ela sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que sentia prazer em derrubar homens como Julia. Ótimo. Vamos manter assim. Vou te ajudar a proteger cada centavo a que você tem direito e mais um pouco. Mas precisamos ser inteligentes quanto a isso. Passamos horas traçando estratégias. Caroline me ajudou a entender o cenário jurídico, as opções disponíveis para mim e as maneiras pelas quais o plano de Julian poderia se voltar contra ele. As câmeras escondidas são ilegais em Nova York, explicou ela. Gravar alguém em um banheiro ou quarto sem consentimento é crime. Ele criou provas de seu próprio comportamento criminoso. Podemos usar isso? Ah, podemos fazer mais do que usá-lo. Podemos destruí-lo com ele. Ela se inclinou para a frente, com os olhos penetrantes. Mas só se formos pacientes. Só se o deixarmos pensar que está vencendo até o momento do ataque. Então, fui paciente. Fiz a minha parte. Compareci aos eventos de trabalho do Julian e sorri até doer o rosto.
Conversei amenidades com os colegas dele, incluindo a Vilma, que me olhou com um desprezo mal disfarçado. Você deve estar muito orgulhosa do Julian, disse ela em um coquetel particularmente constrangedor. Ele está fazendo um trabalho incrível. Sou sim, respondi, encarando-a, ele é muito dedicado. Trabalha muitas horas extras. Ela deu um sorrisinho irônico, pensando que eu não percebia o duplo sentido. Deixei que ela pensasse isso. Deixei que ambos pensassem que eu era cego, quebrado, mal funcionando. Enquanto isso, eu documentava tudo, gravava conversas, copiava arquivos, montava um caso à prova de falhas. Descobri o plano de aniversário do Julian por acaso. Ele tinha deixado o celular na bancada do banheiro uma manhã e eu dei uma olhada na notificação do calendário que apareceu. Festa de aniversário. Humilhação final. Humilhação final. Meu sangue gelou. Quando ele saiu para o trabalho, eu acessei o celular dele usando a senha que eu já o tinha visto digitar centenas de vezes. O que encontrei nas mensagens dele para a Vilma me deu ânsia de vômito. A festa de aniversário vai ser perfeita. Convidei todos que importam. Colegas, amigos, família. Vou exibir a compilação de vídeos que fiz. Mostrar a todos o que tenho enfrentado. Quando terminar, ninguém vai questionar por que estou me divorciando dela. Vão se perguntar por que fiquei tanto tempo. Ela estará completamente destruída. Ninguém ficará do lado dela, e então eu estarei livre para ficar com você. A resposta de Vilma foi: mal posso esperar para ver a cara dela. Ela merece tudo o que lhe acontecer por ter te atrasado. Eles planejavam me humilhar publicamente, destruir minha reputação de forma tão completa que, quando Julia se divorciasse de mim por incapacidade mental, todos o entenderiam, o apoiariam e teriam pena dele por ter me suportado por tanto tempo. Foi cruel, calculado e absolutamente perfeito, porque me deu a oportunidade que eu precisava. Sentei-me na nossa cama segurando o celular do Julian e senti um sorriso se espalhar pelo meu rosto. Você queria uma apresentação? Eu vou dar uma para ele. Mas o final será bem diferente do que ele planejou. Eu tinha 3 semanas até a festa de aniversário. 3 semanas para preparar meu presente. Passei a primeira semana reunindo as últimas provas de que precisava. Extratos bancários, trocas de e-mails, fotografias, gravações de vídeo. Compilei tudo em um dossiê completo que contava a história completa da traição, fraude e atividade ilegal de Julia. Então fiz cópias, várias cópias armazenadas em vários locais. Unidades de armazenamento em nuvem, cofres com meu advogado, com meu investigador particular. Algo me aconteceu. Se Julian tentasse alguma coisa, as provas ainda viriam à tona. Na segunda semana, me preparei para o que viria depois. Encontrei um apartamento, nada luxuoso, um pequeno apartamento de um quarto no Queens, longe dos círculos sociais de Manhattan onde Julian circulava. Paguei 6 meses adiantado em dinheiro. Mobiliei-o de forma simples e minimalista. Era meu, um lugar seguro. Abri novas contas bancárias que Julian desconhecia e transferi a herança da minha mãe para elas. Não eram grandes quantias, nada que acionasse alertas, mas o suficiente para viver por um tempo. Preparei uma mala com itens essenciais e a deixei em um armário na estação Grand Central. Roupas, documentos, laptop, carregadores de celular, tudo o que eu precisaria caso tivesse que sair às pressas. Me despedi de algumas pessoas sem que elas soubessem. Encontrei Emma para um café e a abracei um pouco mais do que o habitual. Visitei o túmulo da minha mãe e disse a ela que tudo ficaria bem. Liguei para velhos amigos com quem havia perdido contato e disse que estava pensando neles. Eu estava me preparando para a guerra e sabia que haveria baixas, relacionamentos que não sobreviveriam, pessoas que não entenderiam. Eu estava me conformando com isso. Na terceira semana, criei o presente. Levei 4 dias para compilar tudo perfeitamente. Queria que estivesse organizado, claro e impossível de ser mal interpretado. Queria que todos na festa entendessem exatamente o que estavam vendo. O presente tinha 3 componentes. Primeiro, um tablet com todos os e-mails trocados entre Julian e Vilma. Não apenas os e-mails sobre o caso recente, mas todos os e-mails dos últimos 14 meses. Toda a cronologia do relacionamento deles, incluindo os e-mails em que falavam de mim, zombavam de mim e planejavam minha destruição.
Em segundo lugar, a documentação das câmeras escondidas de Julian, incluindo imagens que mostram a localização de cada câmera em nossa casa, banheiro, quarto, armário, com todos os dispositivos de gravação ilegais marcados e catalogados, juntamente com cópias das leis de Nova York referentes à vigilância ilegal e às penalidades criminais. Em terceiro lugar, um relatório financeiro completo mostrando todos os bens ocultos de Julian, as práticas de cobrança fraudulentas e o dinheiro que ele escondeu sistematicamente durante nosso casamento, incluindo números de contas, registros de transações e uma análise jurídica de como cada ação constitui fraude. Organizei tudo numa apresentação clara e lógica. Qualquer pessoa que olhasse para o tablet entenderia imediatamente o que Julian tinha feito. Mas esse não era o presente. Era apenas parte dele. O verdadeiro presente, aquilo que realmente o destruiria, era algo completamente diferente. Era simples, elegante, devastador. Eu havia conectado o tablet a um programa que, ao ser aberto, enviaria automaticamente por e-mail todo o pacote de evidências para uma lista cuidadosamente selecionada de destinatários, todos os sócios seniores da Whitmore & Associates, todos os clientes que Julian havia cobrado fraudulentamente, a Ordem dos Advogados do Estado de Nova York, o Ministério Público, todos os amigos em comum que haviam sido convidados para a festa de aniversário e as vítimas anteriores de Vilma Sterling, os outros 5 advogados com quem ela teve casos, cujas carreiras e casamentos ela prejudicou. O programa foi acionado por uma ação simples: abrir a tampa do tablet. Quando Julian abrisse meu presente na frente de 57 testemunhas, ele não estaria apenas vendo a prova de sua destruição. Ele a estaria causando. Os e-mails seriam enviados automaticamente. Não haveria como impedi-los, nem como reverter a situação. Quando ele finalmente entendesse o que estava acontecendo, as provas já estariam nas mãos de todos que poderiam destruir sua carreira, sua liberdade, seu futuro. Uma ação, uma escolha. Consequências irreversíveis. Embrulhei o tablet em um lindo papel vermelho, amarrei com uma fita preta e o guardei no armário para esperar. Chegou o dia do nosso aniversário. Julian estava de bom humor, quase eufórico. Ele até cantarolava enquanto se vestia, escolhendo seu terno mais caro e seus abotoaduras da sorte. Grande noite, disse ele, cruzando o olhar comigo pelo espelho. 10 anos. Isso é um marco. Sim, concordei, fechando o zíper do vestido que havia escolhido. Mas elegante, apropriado tanto para uma celebração quanto para um funeral. Convidei algumas pessoas para virem aqui, disse-lhe casualmente. Nada demais, só uns drinks e aperitivos. Espero que não tenha problema. Ele estava fingindo que era espontâneo. Fingindo que não vinha planejando isso há semanas. Claro, eu disse. Parece ótimo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ele me olhava como um predador olha para a presa. Antecipando o ataque. Eu retribuí o sorriso. Os convidados começaram a chegar às 7. Desempenhei o papel de anfitriã com perfeição, cumprimentando a todos, recolhendo os casacos e garantindo que as bebidas fossem repostas. Fui encantadora, gentil e calorosa. Observei a confusão cruzar o rosto de Julian. Aquela não era a esposa fragilizada que ele esperava. Aquela não era a mulher que lhe proporcionaria o colapso dramático que ele havia planejado. Mas ele se recuperou rapidamente. Ele tinha seu próprio plano. Em seu próprio tempo. Minha compostura inesperada foi apenas um pequeno desvio. Às 8 horas, 57 pessoas lotavam nossa cobertura. Amigos, familiares, colegas, todos que eram importantes no mundo profissional e social de Julian. Emma me encontrou na cozinha. Nath, você parece diferente. Você está bem? Eu sou perfeita, eu disse a ela, e era verdade. Ela parecia preocupada, mas não insistiu. Ela entenderia em breve. Às 8h30, Julian brindou e chamou a atenção de todos. Era agora ou nunca. O momento que ele havia planejado, sua humilhação final. Fiquei de pé no centro da sala e esperei pela minha execução. Ele fez um discurso sobre casamento, sobre compromisso, sobre honestidade. A ironia era tão palpável que eu podia senti-la no paladar. As pessoas assentiam com a cabeça, sorrindo, completamente alheias ao que estava por vir. Então ele disse: deixe-me ser bem claro para todos aqui.
Minha esposa, e uso esse termo com muita liberdade agora, não tem sido nada além de uma vergonha para mim nos últimos 3 anos. O choque percorreu a sala. Alguém soltou um suspiro de espanto. Ouvi Emma emitir um pequeno som de angústia, mas fiquei ali parada, observando-o, à espera. Ele reproduziu os vídeos. Meus momentos íntimos de dor expostos para entretenimento. Ele narrou cada um deles, apontando minha instabilidade, minha incapacidade de funcionar, minha deterioração mental. Cada palavra era uma faca, mas eu já havia sangrado. Eu já havia sobrevivido aos cortes. Isso só estava mostrando as cicatrizes. Quando ele me chamou de desgraça, vi a satisfação em seus olhos. Ele achou que tinha vencido. Achou que tinha me destruído completamente. Deixei-o pensar nisso por exatamente 30 segundos. Depois, fui ao quarto e peguei meu presente. A caminhada de volta para a sala de estar foi a mais longa e a mais curta da minha vida. Cada passo parecia significativo. Definitivo. Eu estava atravessando uma ponte pela qual jamais poderia retornar. A expressão no rosto de Julian quando lhe ofereci o presente foi perfeita. Confuso, desconfiado, mas incapaz de recusar na frente de todos. Nossos olhares se encontraram. Deixei que ele visse, então. O conhecimento, a firmeza, a fria satisfação. Seu sorriso vacilou. Ele abriu o presente. Eu o vi morrer por dentro. A cor sumiu do seu rosto tão rápido que pensei que ele fosse desmaiar. Suas mãos começaram a tremer tanto que ele deixou a caixa cair. O tablet caiu no chão, mas não quebrou. Eu tinha comprado a capa mais resistente que encontrei. A tela estava virada para cima. Mesmo a alguns metros de distância, eu conseguia ver a interface do e-mail. A palavra enviando-a piscava na parte superior. Julian ficou paralisado, a boca abrindo e fechando sem dizer uma palavra. Seu cérebro tentava processar o que ele estava vendo, o que estava acontecendo, o que aquilo significava. Vi a compreensão surgir em seus olhos. Viu perceber que cada segredo que ele havia escondido, cada crime que havia cometido, cada prova que ele havia reunido com tanto cuidado contra mim, tudo estava agora nas mãos de pessoas que poderiam destruí-lo. O que é isso? Sussurrou ele, mas ele sabia. Deus, ele sabia. Feliz aniversário, querida, eu disse. A sala estava silenciosa, exceto pelo jazz suave que ainda tocava ao fundo. Ninguém entendia ainda o que estava acontecendo, mas todos podiam sentir a mudança de energia. Podiam pressentir que algo significativo acabará de ocorrer. Emma insistiu. Nath, o que está acontecendo? O que você? Mas eu já estava caminhando em direção à porta. A paralisia de Julian se dissipou. Nathalie, disse ele, com a voz embargada pelo pânico. Nathalie, espere. Podemos conversar sobre isso. Sobre o que você estiver pensando. Abri a porta e olhei para ele uma última vez. Ele estava parado nos destroços de sua festa perfeita, cercado por convidados confusos, seu celular já vibrando com notificações. E-mails chegando, evidências se espalhando, seu mundo desmoronando em tempo real. Você queria se divorciar de mim por incapacidade mental, eu disse claramente, minha voz ecoando por todo o cômodo. Você queria provar que eu estava irremediavelmente quebrada. Mas eis o que você nunca entendeu, Julia. Estar quebrada não significa ser estúpida. E ser gentil não significa ser fraca. O telefone dele vibrava sem parar. Outros telefones na sala também começaram a tocar. Os sócios da firma checavam seus e-mails, viam as evidências e começavam a entender. O que você fez? A voz de Julia era quase um sussurro. O que você fez? Eu sorri. Eu te dei exatamente o que você merece. Feliz aniversário. Saí e fechei a porta para 10 anos de casamento, 57 testemunhas e a completa destruição de um homem. Atrás de mim, ouvi o caos começar. Vozes se elevando em confusão, choque, raiva, Julian gritando, alguém chorando, telefones tocando. Não olhei para trás. As primeiras 48 horas foram um caos. Fui direto para o apartamento no Queens, o lugar seguro que eu havia preparado. Desliguei o celular e assisti às notícias no meu laptop. A notícia se espalhou em poucas horas.
Advogado proeminente sob investigação por fraude e vigilância ilegal. As manchetes estavam por toda parte. As provas que enviei eram tão abrangentes e condenatórias que não podiam ser ignoradas ou ocultadas. Os sócios seniores da Whitmore & Associates não tiveram outra opção senão agir imediatamente. Julian foi suspenso enquanto aguarda a investigação. A Ordem dos Advogados abriu um inquérito formal. O Ministério Público anunciou que estava analisando as provas para possível apresentação de acusações criminais. E as câmeras, aquelas câmeras ilegais que ele havia escondido por toda a nossa casa para documentar minha instabilidade, acabaram sendo sua ruína. Gravar alguém sem consentimento em espaços privados é crime em Nova York. Cada câmera era uma acusação separada. Quarto, banheiro, closet, cada uma um crime. Mas a verdadeira devastação veio de uma fonte que eu não havia previsto. Ela se voltou contra ele imediatamente. Quando o escândalo estourou e ficou claro que Julian seria punido, ela deu uma entrevista a um blog jurídico. Ela alegou ter sido manipulada, que Julian a assediou agressivamente e que se sentiu pressionada pela dinâmica de poder. Ela apresentou suas próprias provas, mensagens de texto em que Julian discutia como ocultar bens, e-mails sobre seu plano para me destruir, gravações de áudio de suas conversas sobre a festa de aniversário. Ela estava tentando salvar a própria carreira sacrificando completamente. Que era lindo. Em uma semana, Julian passou de estrela em ascensão em um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade a profissionalmente tóxico. Clientes o abandonaram. Casos foram redistribuídos. Seu nome tornou-se sinônimo de fraude e abuso. Acompanhei tudo do meu apartamento tranquilo no Queens, tomando chá e sem sentir absolutamente nada. Emma me encontrou no terceiro dia. Liguei meu celular por uma hora para checar as mensagens e ela ligou imediatamente. Onde você está? Perguntou ela, exigindo uma resposta. Todo mundo está te procurando. A mídia, os advogados, o escritório do Julian, todo mundo. Estou segura, eu disse a ela. Isso é tudo que você precisa saber agora. Nath, o que você fez? Ela fez uma pausa. Eu vi as provas. Todos nós vimos. Tudo o que ele fez com você. Sua voz embargou na última palavra. Sinto muito, continuou ela. Eu sabia que ele não te apoiava, mas não tinha ideia de que era tão ruim. As câmeras, a fraude, o caso. Meu Deus, como você sobreviveu a isso? Por ser mais forte do que ele pensava que eu era, respondi simplesmente. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está bem? Mesmo? Sim, serei, eu disse, e acreditei nisso. Conversamos por mais uma hora. Ela me contou que, na festa, depois que eu saí, alguém pegou o tablet e viu todo o conjunto de provas. Passaram o tablet de mão em mão. Quando as pessoas começaram a ir embora, todos já sabiam de tudo. Julian tentou minimizar os danos, mas foi impossível. Muitas pessoas viram demais. Ele parecia destruído, disse Emma. Completamente arrasado. Senti um lampejo de algo. Não exatamente satisfação, não exatamente vingança. Algo mais frio e puro. Justiça. Ele se destruiu, respondi. Só me certifiquei de que todos pudessem ver. O processo legal avançou mais rápido do que eu esperava. Caroline, minha advogada, entrou em contato com o advogado de Julian com uma proposta. Eu não apresentaria queixa-crime pela vigilância ilegal se ele concordasse com os termos do meu divórcio. Minhas condições eram simples. Eu queria 50% de todos os bens do casal, incluindo as contas secretas que ele tentou esconder. Queria que a cobertura fosse vendida e o valor arrecadado dividido entre nós. Queria pensão alimentícia, uma pensão generosa, calculada com base em sua renda real, não no valor reduzido que ele planejava declarar. E eu queria que ele admitisse em documentos legais, que se tornariam parte do registro público, exatamente o que havia feito. O advogado dele tentou negociar, tentou argumentar, mas Caroline foi implacável. Seu cliente cometeu vários crimes, disse ela em uma teleconferência que me foi permitido ouvir. Ele vigiou ilegalmente sua esposa em situações íntimas. Ele cometeu fraude contra seus clientes e seu escritório. Ele tentou destruí-la mental e financeiramente. Temos provas documentadas de tudo isso.
Meu cliente pode aceitar estes termos extremamente generosos, que lhe permitem evitar o processo criminal, ou podemos prosseguir com os processos criminal e civil, caso em que ele perderá tudo de qualquer maneira e também irá para a prisão. Seu cliente tem 24 horas para decidir. Julian aceitou os termos em 18 horas. O divórcio foi acelerado. Sem contestação, sem julgamento, sem circo público, apenas documentos legais que contavam a verdade sobre o que ele havia feito e como o casamento havia terminado. Consegui tudo o que pedi. O acordo totalizou 4,7 milhões de dólares, minha parte dos bens do casal, mais 3 anos de pensão alimentícia. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de justiça, de recuperar tudo o que ele tentou me roubar. Mas o dinheiro também ajudou. A queda de Julian continuou. A investigação da Ordem dos Advogados concluiu que ele havia violado várias normas éticas. Ele foi expulso da Ordem, não suspenso, mas permanentemente impedido de exercer a profissão. Sua empresa o demitiu e o processou por cobrança fraudulenta. Os clientes que ele lesou entraram com seus próprios processos. A conta nas Ilhas Cayman foi descoberta pela Receita Federal dos Estados Unidos, IRS, dando início a uma investigação por sonegação fiscal. E a traição de Vilma, suas entrevistas, suas provas, sua denúncia pública, destruíram qualquer simpatia que ele pudesse ter conquistado. Ele se tornou um exemplo a ser evitado, uma advertência, um exemplo do que acontece quando a ambição se transforma em crueldade. Observei tudo à distância, reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. A terapia ganhou uma nova dimensão depois do divórcio. A doutora Rives ficou chocada quando a história veio à tona. Eu era uma de suas pacientes mais frágeis e, de repente, havia orquestrado um dos planos de vingança mais elaborados de que ela já ouvirá falar. Não sei se fico preocupada ou impressionada, admitiu ela em nossa primeira sessão depois que tudo se tornou público. Não pode ser ambos? Perguntei. Passamos meses desempacotando tudo. O abuso que sofri, a manipulação psicológica, a forma como Julian sistematicamente desconstruiu a minha realidade enquanto se apresentava como marido compreensivo. Você não estava tendo ataques de pânico porque estava com algum problema, explicou o Dr. Rives. Você os tinha porque seu sistema nervoso estava tentando lhe dizer que você estava em perigo. Seu corpo sabia disso, mesmo quando sua mente consciente tentava negar. Essa constatação foi profunda. Minha ansiedade não tinha sido uma fraqueza. Tinha sido um sistema de alerta. Eu não estava louco. Eu estava apenas reagindo racionalmente a uma situação irracional. Compreender isso mudou algo fundamental em mim. Os ataques de pânico não desapareceram da noite para o dia. O trauma não funciona assim, mas eles se tornaram menos frequentes e menos intensos. Aprendi a reconhecê-los como ecos de perigos passados, não como ameaças presentes. Comecei a reconstruir meu senso de identidade. Eu me perdi no casamento aos poucos, imperceptivelmente, como uma erosão. Eu me diminui para acomodar o ego crescente de Julian. Eu silenciei minhas próprias necessidades para evitar irritá-lo. Eu me desculpei por existir. Agora eu tinha espaço para me lembrar de quem eu era, de quem eu tinha sido antes de Julian e de quem eu poderia me tornar depois. Voltei a pintar. Eu adorava arte antes do casamento. Cheguei até a vender algumas obras em galerias locais. Mas Julian a desconsiderou, dizendo que era apenas um hobby, não uma carreira de verdade, e aos poucos fui parando. Então, montei um cavalete no meu pequeno apartamento e pintei tudo o que tinha vivido. Imagens sombrias e viscerais de câmeras, vidros quebrando e mulheres renascendo das cinzas. A dona de uma galeria viu meu trabalho em uma exposição coletiva e me ofereceu uma exposição individual. Essas peças são cruas, disse ela. Poderosas. As pessoas precisam vê-las. A exposição foi inaugurada 6 meses após o divórcio. Chamava-se A Vigilância e apresentava pinturas que exploravam temas como privacidade, violação e recuperação. Todas as obras foram vendidas. Os críticos a descreveram como uma exploração visceral da violência doméstica e da fúria feminina. Eu a chamei de terapia. 1 ano depois da festa de aniversário, reencontrei Julian. Não foi planejado. Eu estava em uma cafeteria no Brooklyn reunida com o dono de uma galeria para discutir uma nova encomenda quando ele entrou. Ele estava com uma aparência terrível.
Os ternos caros haviam sumido, substituídos por jeans e uma camisa de botões amassada. Ele havia emagrecido. Seus cabelos estavam grisalhos. Parecia 10 anos mais velho do que da última vez que o vi. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do café. Por um instante, nenhum de nós se moveu. Então ele caminhou até a minha mesa. Nathalie, disse ele. Sua voz era. Julian, respondi calmamente. Ele ficou ali parado, sem jeito, com as mãos nos bolsos. O homem confiante que me chamara de desgraçado na frente de 57 pessoas havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém diminuído, destruído. Posso me sentar? Perguntou ele. Considerei dizer não. Considerei levantar e ir embora sem dizer uma palavra, mas a curiosidade falou mais alto. 5 minutos, eu disse. Ele sentou-se pesadamente, como se a gravidade tivesse se tornado mais forte para ele. Me desculpe, disse-lhe após um longo momento. Eu sei que não significa nada. Eu sei que não muda o que eu fiz, mas eu preciso dizer. Me desculpe. Não respondi. Apenas esperei. Eu fui cruel, continuou ele, com a voz quase num sussurro. Eu estava tão focado no que eu queria, em proteger meus bens e minha reputação, que me esqueci de que você era uma pessoa. Esqueci que um dia nos amamos. Será? Perguntei. Você realmente me amou, Julian? Ou você apenas amava o que eu representava? Ele estremeceu. Eu não sei mais. Passei o último ano tentando descobrir quando me transformei em alguém capaz de fazer essas coisas. E você já descobriu? Não. Ele olhou para as mãos. Destruí tudo. Minha carreira, minha reputação, meu casamento. Por quê? Por Vilma, que me largou assim que as coisas ficaram difíceis. Por dinheiro que passarei o resto da vida pagando em processos judiciais. Ele riu amargamente. A questão é que você tinha razão. Eu fiz isso comigo mesmo. Você apenas garantiu que todos vissem. Sim, respondi simplesmente. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos e cansados. Você me odeia? Pensei na pergunta. Pensei muito sobre ela. Não, eu disse finalmente. Por um tempo, eu quis dizer isso. Mas o ódio consome energia e você não vale mais a pena. Você é apenas alguém que eu costumava conhecer. Alguém que me ensinou o quão forte eu poderia ser. Ele assentiu lentamente. Ouvi falar da sua exposição na galeria. Das pinturas. Você viu? Não. Eu não achava que tinha esse direito. Ele fez uma pausa. Você estava me pintando nessas imagens de destruição? Eu estava pintando a sobrevivência, corrigi. Você era apenas aquilo de que eu sobrevivi. Ele absorveu aquele golpe sem pestanejar. Talvez agora ele não conseguisse mais pestanejar. Estou trabalhando em uma clínica de assistência jurídica agora, disse ele. Ajudando pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Não paga muito, mas já é alguma coisa. Talvez daqui a alguns anos eu possa prestar o exame da OAB novamente e tentar me reerguer. Boa sorte com isso, eu disse, levantando-me. Meus 5 minutos haviam acabado. Ele também se levantou. Nathalie, eu sei que não mereço perdão. Mas você acha que algum dia você vai? Não, interrompi. Eu não te perdoo, Julia. O que você fez foi imperdoável, mas também não preciso te perdoar para seguir em frente com a minha vida. Sua redenção não é minha responsabilidade. Ele assentiu, aceitando. Justo. Peguei minha bolsa e me virei para sair. Nathalie, ele me chamou. Pelo menos, fico feliz que você tenha sobrevivido a mim. Olhei para ele uma última vez. Aquele homem que tentará me destruir, que me chamara de desgraça, que gravara secretamente meus momentos mais vulneráveis e planejara usá-los contra mim. Ele parecia pequeno agora, derrotado, irrelevante. Eu também, respondi, e saí da cafeteria para a luz brilhante do sol de outono. Estou no meu estúdio, um estúdio de verdade agora, não apenas um canto de um apartamento pequeno, dando os retoques finais em uma nova obra.
Quando meu telefone toca, é a Emma. Oi, respondo, segurando o telefone entre o ombro e a orelha enquanto misturo a tinta. E aí? Só queria saber se você ainda pretende vir jantar no domingo. Não perderia isso por nada, eu digo. Como estão as crianças? Conversamos por alguns minutos sobre a família dela, o trabalho, coisas do dia a dia. Nossa relação se fortaleceu desde o divórcio. Ela me diz que sente como se tivesse recuperado sua irmã de verdade, aquela que existia antes de Julia. Depois de desligar o telefone, dou um passo para trás para observar a pintura em que estou trabalhando. É diferente dos meus trabalhos anteriores. Mais leve. Ainda há escuridão nela. Sempre pintarei a escuridão. Faz parte da minha história. Mas agora há luz rompendo cores que sugerem esperança, resiliência, transformação. Estou anunciando, em homenagem à dona da galeria que me descobriu, que quer fazer outra exposição individual. Esta será sobre reconstrução, sobre a vida após o trauma, sobre a pessoa que você se torna quando se recusa a permanecer destruído. Meu celular vibra com uma mensagem da Kira, minha melhor amiga. Toma um café amanhã? Quero saber sobre o barista gato que você mencionou. Eu sorrio. Tem um barista gato. O nome dele é Adrien, e ele é gentil, engraçado e não sabe nada sobre o meu passado, exceto que sou artista e gosto de lattes com leite de aveia. Já saímos 3 vezes. Estou indo devagar, reaprendendo a confiar, mas a sensação é boa. Ao fim, eu não sou a mesma pessoa que era há 2 anos. Aquela mulher que ficava parada no meio da sala de estar sendo chamada de desgraça não existe mais. Ela morreu naquela noite e alguém mais forte surgiu das suas cinzas. Não tenho mais crises de pânico. A ansiedade que me atormentava diminuiu para níveis controláveis. Durmo a noite toda. Rio com facilidade. Confio no meu próprio julgamento. Construí esta vida do nada. Dos destroços de tudo que perdi, criei algo melhor. Julian tentou me destruir e falhou. Ao tentar me quebrar, ele revelou uma força que eu desconhecia. Às vezes penso naquela festa de aniversário. No momento em que lhe entreguei aquele presente, vi seu rosto mudar. Nas 57 testemunhas que viram uma mulher destruída se transformar em alguém capaz de destruir seu algoz. Foi brutal. Foi implacável. Foi exatamente o que ele merecia. E me libertou. As câmeras que ele havia escondido pela casa para documentar minha vulnerabilidade foram destruídas. As gravações foram apagadas depois de serem apresentadas como prova no processo judicial. Ninguém jamais veria aqueles momentos íntimos novamente. O dinheiro que ele escondeu de mim financiou minha nova vida, minha arte, minha liberdade. A reputação que ele tentou destruir, eu reconstruí em algo melhor, mais forte. Eu não era mais apenas a ex-esposa de Julia. Eu era Natalie Morrison, a artista, sobrevivente, alguém que se recusava a ser derrotada. Volto a me concentrar na pintura, adicionando os toques finais de luz que fazem a luz parecer estar realmente brilhando de dentro da tela. Amanhã, verei Adrien novamente. Tomaremos café e conversaremos sobre coisas normais, livros, música, seus estudos em arquitetura. Ele me faz rir. Ele respeita meus limites. Ele não precisa saber sobre Julia, o aniversário ou a vingança. Eu não sou mais assim. Não sou definida pelo que me fizeram, nem mesmo pelo que fiz em resposta. Sou definida pelo que construí depois, pela arte que crio, pela vida que conquistei para mim, pela força que encontrei quando mais precisei. O sol está se pondo lá fora, pelas janelas do meu estúdio, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Eu fico ali, sob a luz, pincel na mão, e sinto algo que não sentia há anos. Paz. Julia me chamou de desgraça, tentou me pintar como alguém irremediavelmente destruída e planejou minha destruição sistemática. Eu lhe dei um presente que acabou com sua carreira, sua reputação e sua vida cuidadosamente construída. E então, construí algo belo a partir das ruínas. Isso não é vingança. É ressurreição. Largo o pincel e lavo as mãos, preparando-me para encontrar Kira para nossa caminhada noturna. Ao trancar o estúdio, passo pelo espelho perto da porta e paro. A mulher que me encara no espelho é forte, saudável, completa. É alguém de quem me orgulho.
E isso, mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer justiça, mais do que qualquer outra coisa, é o meu verdadeiro presente para mim mesma. Sobrevivi. Próspero. Tornei-me mais do que qualquer um imaginava ser possível, inclusive eu mesma. Sorrio para o meu reflexo e saio para a noite, deixando o passado onde ele pertence, para trás. Reconhecido, mas não definidor, lembrado, mas não limitador. O futuro agora é meu. E será extraordinário.